Vamos para o nosso último bloco, pessoal. Nós vamos abordar agora a questão das contravenções penais. Tá? E muitas vezes, quando a gente fala em contravenção penal, todo mundo lembra sempre só do jogo do bicho. É a contravenção penal. Na verdade, não é só esse contexto. Existem várias situações em que as contravenções penais são configuradas. Tá? Mas antes de falar um pouco sobre a contravenção penal, nós temos que lembrar que nós estamos falando do Decreto-Lei 3.678 de 1941. Né? Essa é a referência básica quando se fala em contravenção penal. Mas, posteriormente, nós tivemos também um complemento da Lei 9.099 de 95, que também trata da questão das contravenções penais. Então, nós temos essa unificação de possibilidades que trazem as configurações necessárias para que a gente consiga entender a contravenção penal. Mas o que se configura? Qual é a característica principal? O que é uma contravenção penal? Né? Muitos chamam de contravenção penal, é o crimezinho michuruca, é o crimezinho de anão, perna de anão. Tá? Então, na verdade, consiste numa infração considerada de baixa gravidade, de baixo potencial lesivo, baixo potencial ofensivo. Chama-se assim, entre aspas, um delito menor, tá? Dentro da configuração com o crime especificamente falando. Então, para ficar mais claro, a diferença entre o crime, do qual nós conhecemos, e a contravenção penal. O crime são os delitos mais graves, tá? Que interagem com a possibilidade de pena de reclusão e detenção. E a contravenção penal pode se acarretar no máximo a prisão simples ou pagamento de multa. Essa é a grande diferença entre crimes, a configuração que a gente conhece, e a contravenção penal. Tá? Bom, falando então das questões de menor potencial ofensivo. Tá? Quando a gente aborda a Lei 9.099 de 1995, esta nos traz algumas questões que vão diretamente, de maneira mais atual, à questão da contravenção. Tá? Porque ela refere para nós que a contravenção penal ela possibilita a transação penal, tá? Que é a adoção de um procedimento sumaríssimo para apuração da culpa, quando efetivamente nós estamos diante de uma configuração plena de culpa. Tá? Ou seja, não vai se lavar um auto de prisão em flagrante, por exemplo, no caso de contravenção penal. Tá? O autor vai se comprometer a comparecer numa audiência perante o juiz e quando intimado. É isso que vai acontecer no fato da contravenção penal. Diferente, bem diferente da questão do crime. Né? Dentro da possibilidade das ações, nós vamos abordar alguns artigos que trazem alguns casos de configuração que é importante que a gente saiba quando se falar em contravenção penal. O artigo 2º diz o seguinte, sobre a territorialidade, ou seja, a extensão de onde pode se entender que é cometido a questão da contravenção. Então, baseado no disposto no artigo 5º do Código Penal, diz o que diz o artigo 5º do Código Penal, que nós já trabalhamos, inclusive. Tá? Vocês já trabalharam em semestres anteriores. Aplica-se a lei brasileira às infrações penais ocorridas no território nacional. Então, qualquer infração que se considere uma contravenção vai se aplicar, em qualquer contravenção cometida dentro do território nacional, se aplicará a lei brasileira. Ok? Isso está lembrando no artigo 5º caput do Código Penal brasileiro. Quando nós formos partir para a análise sobre dolo e culpa, especificamente falando das questões de contravenção penal, nós vamos nos deparar com o artigo 3º, tá, da lei, que traz o seguinte, que para a existência efetiva da contravenção, basta que haja uma ação ou omissão voluntária. Isso é o suficiente para que se configure uma contravenção penal. Tá bom? O artigo 4º fala da questão da tentativa no intuito da configuração da contravenção penal. Lembrando que conforme a política criminal, conforme a legislação que nos rege, não existe a possibilidade de punição por tentativa na contravenção penal. Porque a contravenção penal já é um crime que tem uma pena muito baixa, um grau muito baixo de punibilidade. Portanto, não teria como ainda pensarmos numa tentativa de contravenção. Tá? Então, não existe possibilidade de tentativa nas contravenções penais. Nos remetendo para os artigos 5 e 6, nós vamos analisar a questão das possibilidades, ou seja, da prisão simples e multa. Então, quando se falar em contravenção penal, conforme o artigo 5, 5º e 6º, nós vamos analisar que as questões possíveis na abrangência são prisão simples e a multa. Como eu falei antes para vocês. A pena de prisão simples ela deve ser cumprida sem rigor penitenciário, ou seja, não vamos remeter o contraventor, tá, para o presídio. Tá? Ela vai ser um regime semiaberto ou aberto, tá, ok?
uma sessão especial, etc, etc. Artigo 5º e 6º. Ainda seguindo o artigo 5º e 6º, o condenado à prisão simples, ele fica sempre separado dos demais apenados, que estão em sistema de reclusão ou detenção. Ok? Quanto ao trabalho dele é facultativo, tá? Se a pena aplicada não exceder 15 dias, senão nem se fala nisso, e a pena de prisão simples é denominada pena privativa de liberdade de caráter à contravenção penal. Resumindo o artigo 5º e 6º, tá? Ele vai ter seu regramento muito suave. Essa que é a grande questão, é o grande detalhamento que tem que se fazer quando a gente aborda a questão específica da contravenção penal. Bom, pulando para o artigo 7º, ele faz a referência com relação aos reincidentes, especificamente, melhor dizendo, reincidência. São as pessoas que já foram sentenciadas por contravenção, são as pessoas que são reincidentes sucessivamente na contravenção penal. Tá? Então, a reincidência, para quem não lembra, é aquele cometimento reiterado da contravenção penal depois de já ter sido agente condenado anteriormente pelo crime. Tá? Bom, nesse caso, as situações vão analisar, podendo se estender um pouco mais a pena. Ele pegou 15 dias, depois ele pode pegar lá um pouquinho mais, mas a grosso modo a multa pode ser mais pesada. E assim vai se agravando a situação. Tá? Mas não vamos, de qualquer maneira, possibilitar que ele possa mudar para uma reclusão, algo do gênero. Tá? Pulando para o artigo 10º, que fala do limite das penas. Aí nós vamos falar especificamente dos limites das penas no que tange a contravenção. Tá? Mesmo que seja, no caso que eu falei, um contraventor reincidente. Tá? Nunca, jamais em tempo algum, as penas por contravenção serão maiores, nunca vai cumprir mais do que 5 anos. Mesmo se ele for reincidente da quantidade que for. Tá? Esse é o limite de pena para a contravenção penal, 5 anos. Bom, dentro da questão das contravenções, nós temos eu separei alguns módulos, algumas especificidades que são as mais corriqueiras, as mais comuns dentro da contravenção. Tá? Eu vou falar com vocês de alguma destas. São elas, quando se fala na relação de contravenção referentes à paz pública. Tá? Quem nunca ouviu falar daquela questão da perturbação do trabalho ou do sossego alheio? O cara que bota o som no último volume na 3 da manhã. Tá? Configura contravenção? Pode configurar contravenção penal. Então, isso está onde? Artigo 42. Diz lá, perturbar, abalar, atrapalhar o trabalho, a atividade profissional, o sossego, tranquilidade, a paz, o descanso das pessoas. O exemplo que eu dei foi feito da perturbação do sossego, o som o quê? Tá? Esse se configura na questão da perturbação do trabalho e o sossego alheio. Contravenção penal. Outra opção, referente à fé pública. Fingir-se funcionário público. O cara me apresenta numa casa como funcionário público. Muitas pessoas entendem falsidade ideológica. No caso da contravenção, eu não cometi o crime, eu só me apresentei como funcionário público. Não cheguei a executar crime nenhum. Apenas nesse sentido. Contravenção penal. Prisão simples de 1 a 3 meses ou multa, tá, referente à época em questão. Tá bom? Artigo 50, contravenção relativa aos políticas e costumes. Aqui eu vou falar daquele bom e conhecido jogo do bicho, ou algo similar. Jogos de azar, artigo 50. Estabelecer, criar, explorar, tirar proveito, lucro ou não, ou lucro dos jogos de azar. Eu cito o exemplo clássico que ninguém conhece, que é o jogo do bicho. Tá? E ainda hoje é crime, apesar de ser uma coisa comum no Brasil. Tá? Objeto material do jogo de azar, né, é o lucro. Explorar e ter lucro. Então, é o crime baseado no artigo 50. Ainda alterando um pouco na questão das políticas e costumes. Artigo 61. Importunação ofensiva ao pudor. Tá? Importunar alguém de maneira ofensiva ao pudor. Aí é incomodar com a presença física o tempo todo. A pessoa não quer gestos prejudiciais, agressivos, ou com requinte de sexualidade, mostrar alguma coisa, uma parte da pessoa, ficar mostrando, baixando a calça, etc, etc. Contravenção penal, artigo 61. Então, pessoal, esses comentários que a gente fez aqui são específicos e trazem a questão básica em cima das contravenções penais. Lembrando sempre que quando a gente escutar que as contravenções penais chamam-se, contravenção penal são os crimes mais leves, né? E aí eu escutei, são delitos anões. Por que delitos anões? Porque são delitos pequenos, com menor potencial lesivo e, por consequência, com menor potencial de punibilidade. Essa é a característica principal
das contravenções penais. Pessoal, encerramos por aqui essa parte, encerramos por aqui o nosso conteúdo, tá? Registro para vocês que nós vamos ter na próxima aula, dia 30, a nossa última prova, a prova 3, com peso 2. Peço que fiquem atentos para não perder essa prova. Lembro aos que não fizeram alguma avaliação que entrem em contato comigo quanto antes, para não ficar sem nota e automaticamente cair direto em exame, tá bom? Grande abraço, até breve.